Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para deixar mais uma questão da Banca Vunesp para cada um de vocês. Essa é uma questão de raciocínio lógico, um assunto que a Banca Vunesp gosta muito de cobrar nos seus concursos públicos. Se você quer ver o vídeo completo, com 10 questões que eu acho que podem cair, no sentido de que são questões que sempre aparecem, esse estilo da Banca Vunesp, que é muito parecido nas questões de raciocínio lógico, tô deixando o link na descrição desse vídeo onde eu comento 10 questões. Se você ainda tem dúvidas no assunto de raciocínio lógico, especialmente na construção de tabelas verdades, como interpretar proposições, como utilizar os conectivos, eu também tô deixando aí o link para uma live que eu fiz, que tá super completa e que contempla todos esses assuntos e alguns outros também. Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa questão de hoje. Eu quero trazer para vocês essa daqui, que é o típico tipo de questão onde ele te dá várias informações e ele quer que você conecte essas informações para chegar em alguma conclusão. Perceba que aqui ele já fala que todas essas informações aqui, são verdadeiras. Então você precisa estar sabendo muito sobre conectivos lógicos. Se, então, se, somente se, e, todo, nenhum, todos esses conectivos tem que saber muito nessa questão. Então, ele te dá aqui uma série de afirmações que são verdadeiras, da 1 a 4, e aqui no enunciado ele fala assim, Mauro não é desembargador e Edmilson não é formado em administração. Perceba que essa seria ainda uma quinta afirmação que ele também traz e que também é verdadeira, porque como ele não fala que é falso, na verdade ele diz, sabendo que isso acontece, ou seja, sabendo que isso é verdadeiro, é correto afirmar que. Então, vamos analisar cada uma das afirmações que foram dadas, vamos estabelecer relações entre elas e aí a gente vai chegar em alguma conclusão lá no final. Lembrando que tudo isso daqui é verdadeiro. Então, sempre vai ter uma afirmação que de cara já vai matar assim pra gente muita coisa. E essa afirmação vai ser exatamente o que é falado aqui por último lá na questão. Mauro não é desembargador e Edmilson não é formado em administração. Eu vou até tirar esse que aqui para não confundir a gente. Perceba que o conectivo utilizado é o conectivo i. Sempre que esse conectivo aparece e toda a tua frase ela é uma frase verdadeira, isso significa dizer que as tuas duas proposições simples obrigatoriamente também são verdadeiras. Porque o i ele é o conectivo que, para tornar toda a frase verdadeira, ele exige que todas as proposições simples também sejam verdadeiras. Então a gente já sabe, Mauro não é desembargador e Edmilson não é formado em administração. Então vamos lá, a gente já sabe que Mauro não é desembargador. Quando você vem aqui para a tua terceira afirmação, tem falando que Mauro é desembargador. A gente sabe que isso daqui é falso, né? Porque Mauro não é desembargador. Perceba que aqui é trazido o conectivo se e somente se. Quando esse conectivo aparece, para que toda a tua frase ela seja verdadeira, isso vai implicar que as tuas duas proposições simples, elas precisam ter o mesmo valor lógico. Ou seja, se uma é verdadeira, a outra também é verdadeira. Se uma é falsa, que é o que acontece aqui, então Débora é advogada, também precisa ser falso. Porque a gente está usando o conectivo se e somente se. E para que toda a frase seja verdadeira, ele exige que as nossas proposições simples tenham o mesmo valor lógico. No caso aqui, as duas sendo falsas. Se você traz agora para a tua primeira afirmação, ela fala aqui, Débora é advogada. Mas espera, a gente acabou de ver que isso daqui é falso. Perceba que aqui na primeira, o conectivo utilizado é o conectivo se, então. Nesse caso aqui, Neuza é juíza pode ser verdadeiro ou falso. Só que se for verdadeiro, a gente vai ter um problema. Por quê? Porque aí você teria uma frase que usa o conectivo se então, onde a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. O que tornaria toda a tua frase falsa. Tem até um macete que as pessoas gostam de usar, que é o Vera Fischer falsa, né? Então, VF torna toda a tua frase falsa. Só que a gente sabe que isso não acontece, porque essa frase é verdadeira, a própria questão diz. Então, por mais louco que pareça, Neuza é juíza é uma frase falsa. No caso aí, Neuza não é juíza. Vamos voltar e ver o que a gente já consegue concluir
porque vai que a gente tá só continuando fazendo aqui de besta, né? Ó, a letra B fala que Neuza é juíza, mas a gente acabou de ver que isso é falso. Então, a letra B tá errada. Neuza é juíza é falsa. Olha o que aqui diz a letra C. Clarice é delegada ou Neuza não é juíza. Pera, Neuza é juíza é falso. Então, Neuza não é juíza, isso daqui é verdadeiro. A letra C, ela usa o conectivo ou. O conectivo ou, para que torne toda a tua frase verdadeira, ele exige que pelo menos uma seja verdadeira. Nesse caso aqui, a gente já sabe que Neuza não é juíza é verdadeira, então só poderia ser, de fato, a letra C de casa. Porque tanto faz, Clarice é delegada ou não, não importa. Como aqui já tem uma proposição que é verdadeira, então isso já torna toda a tua frase verdadeira também. Então, se você está num concurso, você já mata isso daí, você nem continua trabalhando com mais nada. Mas como aqui a gente tá mesmo do ponto de vista mais didático, eu vou continuar e resolver também a outra parte. Se você quiser já passar para a próxima, já vai, mas eu vou continuar aqui caso você tenha interesse também. Então faltou pra gente analisar aqui a quarta e a segunda. Olha o que é que a quarta afirmação fala. Ela diz assim, ó: todo administrador judiciário é formado em administração. A gente sabe pela quinta afirmação que o Edmilson ele não é formado em administração. Mas olha, a quarta diz, cara, todo mundo que é administrador judiciário obrigatoriamente é formado em administração. Então, se o Edmilson ele não tem formação em administração, então também ele não é um administrador judiciário. Porque todo administrador judiciário é formado em administração. Então, a segunda fala assim, ó: Edmilson é administrador judiciário. Mas espera, a gente já sabe que isso daqui é falso. Não tem como Edmilson ser administrador judiciário. Aqui nós estamos diante de um se então. Como eu falei há pouco para vocês, para que o se então seja falso, só tem um caso em que ele é falso, né? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nesse caso aqui, a gente já viu que a primeira parte é falsa. Então, Clarice é delegada pode ser tanto verdadeiro, como também pode ser falso. A gente não vai chegar numa conclusão certeira sobre isso. Se você olhar as alternativas, a letra A fala com certeza que Clarice é delegada. Só que a gente não poderia marcar essa, porque a gente não tem certeza. Pelas deduções que a gente fez, Clarice pode ser ou não delegada. A gente não tem certeza sobre essa afirmação. A letra D fala, ó: Neuza não é juíza, a gente sabe que isso é verdade, se e somente se Clarice não for delegada. Gente, mas isso pode ser verdadeiro ou falso. Se isso for verdadeiro, dá certo, porque a gente vai ter duas proposições com o mesmo valor lógico e vamos estar usando se e somente se. Então, ok. Daria bom. Só que se for falso, aí quebra totalmente o argumento. Como a gente não tem certeza se é verdadeiro ou falso, também não poderia ser a letra D de dado. E a letra E fala Clarice não é delegada. Só que, mais uma vez, a gente não sabe se isso é verdadeiro ou falso, o que compromete aqui a resolução. Porque lembra, se eu uso o conectivo e, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Só que a gente não sabe se Clarice não é delegada é verdadeiro ou falso. Então a gente também não tem certeza se pode ser a letra E. De fato, só sobra aí certeza a letra C. Porque na letra C, tanto faz Clarice ser delegada como não importa. Porque como a Nilza ela não é juíza, pronto, já matou a questão, isso com certeza já é verdadeiro.